certo? Na segunda parte aqui nós vamos ver alguns elementos mais ligados à biologia. Vamos lá. Então, as características dos seres vivos. O que é a vida, né? O que vem a ser vida? É um termo um pouco complexo, né, para a gente definir em apenas uma frase, mas tem algumas tentativas aí, né? Caracteriza por uma autorreplicação, mutabilidade, troca de matéria e energia com o meio. Uma outra afirmação diz que são entidades, né, com propriedade de multiplicação, variação, hereditariedade, e são vivas, né? Entidades que não apresentam uma ou mais dessas propriedades não são. Então, essa é bem mais simples, né? É uma hierarquia de unidades funcionais que, por meio da evolução, tem adquirido a habilidade de armazenar e processar a informação necessária para a sua própria reprodução. Essa é um pouquinho mais complexa, já envolve, por exemplo, aí, o conceito de reprodução. É uma dificuldade, né, em definir o conceito de vida, é muito complexo, certo? Aí nós temos outro, né, o processo passou a ser dominado, né, o processo de vida, para, de certa forma, facilitar um pouco o nosso entendimento. Então, o processo de vida, contudo, pode ser definido, diferente do que vida, né, do conceito de vida. Não há dúvidas, né, de que os organismos vivos possuem certos atributos que não são encontrados, por exemplo, em objetos inanimados. Por exemplo, composição química, organização celular, metabolismo, reação e movimento, crescimento e reprodução, hereditariedade, variabilidade genética, seleção natural e adaptação são elementos que não são encontrados, por exemplo, em seres inanimados. Diz respeito à composição química dos seres vivos, né? São formados justamente pela constituição de átomos, assim como as entidades não vivas, né? Nós temos aí o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, e aí tem as porcentagens, né, desses elementos, por exemplo, em determinados organismos e também no universo, certo? Milhões desses átomos, né, eles se unem e vão formar o que a gente chama de substâncias orgânicas, né? Aqui está mostrando os átomos de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, formando aí as pontes de hidrogênio, né? Um outro composto aqui, no caso, um glicídio, né? C6, ou seja, 6 carbonos, 12 hidrogênio, 6 oxigênio. Nós temos aqui um fosfolipídio, nós temos aqui uma pentose, certo? Chegamos à organização celular, né? Todo ser vivo ele apresenta alto grau de organização, mesmo aqueles mais simples. E essas moléculas, né, das substâncias orgânicas, elas vão se organizar em uma outra estrutura que nós vamos chamar de células. Por exemplo, aqui nós temos uma célula bacteriana e aqui uma célula animal. Perceba aí o nível de diferença, né, de uma para a outra. Nós temos uma célula bacteriana que é chamada de procariota e uma célula animal chamada aí de eucariota, mais complexa do que a primeira. Uma das características dos seres vivos é o seu metabolismo. A maioria das substâncias celulares ela é constantemente degradada e substituída por outras recém-fabricadas. Então, isso, né, esse metabolismo, essa fabricação de outras substâncias a partir de outras, requer energia. De onde é que vem essa energia? Justamente do processo de degradação de certas moléculas orgânicas, né, o que nós vamos chamar os nutrientes orgânicos. Esses nutrientes eles fornecem tanto matéria-prima quanto energia para que ocorra o metabolismo. O metabolismo ele é dividido em anabolismo e catabolismo. O que é anabolismo? Anabolismo é reação de síntese, de produção de substância, enquanto que o catabolismo é reação de quebra, de degradação de substância. Aqui nós estamos vendo, né, justamente para que ocorra o esforço físico, né, é necessário que ocorram as reações metabólicas. Reação em movimento, né, os animais eles são capazes de perceber o que se passa, né, os estímulos que se passam e realizar movimentos. Essa capacidade de se movimentar de forma rápida e ativa, né, permite a maioria dos animais explorar o seu ambiente em busca de alimento, abrir condições mais adequadas para a sobrevivência. Já as plantas, elas se movimentam, só que os movimentos são lentos, né? Aqui nós estamos vendo uma plantinha bem famosa, que eu acho que vocês conhecem, que é a chamada mimosa pudica. Você toca aí nessa folhinha, o que acontece? Ela se fecha, certo? Os seres microscópicos, né, eles são capazes de perceber condições ambientais e movimentar-se também. Não é só esses seres, esses movimentos aí que nós vemos nos seres macroscópicos, certo? A forma de vida que não reage a estímulos nem são capazes de se movimentar ativamente.
Por exemplo, aí, certos tipos de bactérias se deslocam apenas quando transportadas pela água, pelo ar ou por outros seres. Temos aí o crescimento e a reprodução. Todo ser vivo cresce por meio do metabolismo, certo? No caso dos minerais, eles crescem por agregação da matéria, são formas de crescimento diferentes. Os organismos unicelulares, né, eles crescem por aumento do tamanho da célula e não pelo aumento do número de células, certo? Nos organismos multicelulares é diferente. Eles surgem de uma única célula, se multiplicam por um processo de mitoses sucessivas. Nós vamos ver esse processo mais adiante, certo? Então, enquanto os unicelulares crescem no tamanho, os multicelulares crescem em número, em quantidade. Aí nós temos a chamada reprodução sexuada e assexuada. Nós vamos ver direitinho mais à frente. A assexuada não há troca de gametas, enquanto que a sexuada há troca de gametas. Temos o processo de autofecundação e fecundação cruzada. A autofecundação, como o próprio nome já está dizendo, é um processo em que determinados seres vivos, como por exemplo as plantas, elas se autofecundam, ou seja, uma planta ela fecunda a si, enquanto que a fecundação cruzada é, como o nome diz, né, ao cruzamento, à troca de gametas entre um indivíduo de uma espécie e outro indivíduo da mesma espécie. Aqui nós estamos vendo que nós chamamos de, na letra A, um protozoário com uma reprodução aí assexuada, né, e na letra B, uma reprodução sexuada. Hereditariedade, né? Ao se reproduzir um ser vivo, ele transmite as suas informações aos seus descendentes, né? O que nós vamos chamar de material genético. Todos os seres vivos, eles desenvolvem as características típicas de sua espécie, né? A partir das instruções genéticas e da base molecular. O DNA é quem está no controle, né, desse metabolismo celular, como nós podemos ver aqui nos cachorros da raça Dachshund. Variabilidade genética, seleção natural, adaptação. O material genético ele vai variar, né, ligeiramente entre os membros de uma determinada espécie. Isso nós chamamos aí de variabilidade genética. A ideia, né, que os indivíduos têm diferentes chances de sobreviver, de deixar descendentes, é o que nós vamos chamar de seleção natural, né? Foi uma teoria proposta aí pelo Charles Darwin e o Alfred Wallace. Um outro conceito importante é o de seleção natural, né, que é a base da teoria evolucionista, né, a seleção natural é baseada na adaptação, né, o processo pelo qual as espécies de seres vivos eles se ajustam ao meio, né, tendo mais chance de sobreviver e de se reproduzir. Aqui nós temos um processo de adaptação, ou seja, o beija-flor com seu bico adaptado aí para a alimentação. E aí chegamos aos níveis de organização biológica, né? Por exemplo, um conjunto de átomos vai formar o quê? Moléculas. As moléculas orgânicas, por sua vez, vão formar organelas, como por exemplo as mitocôndrias, que se integram na constituição das células. As células especializadas, por sua vez, elas vão originar o que nós vamos chamar de tecidos. Os tecidos, por sua vez, eles se organizam formando órgãos, né, que são unidades anatômicas e funcionais presentes em seres multicelulares complexos. Já os órgãos, conjunto, né, vai formar o que nós chamamos de sistemas, como por exemplo o sistema digestivo. Os sistemas de órgãos, né, como digestivo, respiratório, circulatório, entre outros, vai formar o que nós vamos chamar de organismo. Um organismo, um conjunto de indivíduos, né, de uma mesma espécie, vai formar o que nós chamamos de população biológica. Ao conjunto de população diferente, né, que nós temos no mundo, várias populações, nós vamos chamar de comunidade biológica ou biocenose, como é, por exemplo, a população de macacos, onde se inclui as populações de plantas e de animais. Os membros de uma comunidade biológica, né, eles vão compor o que nós vamos chamar de biótopo. Um grande conjunto formado pela interação da comunidade do biótopo vai formar o que a gente chama de ecossistema, certo? A mais alta hierarquia, né, do nível de organização biológica é o que nós vamos chamar de biosfera, que reúne todos os ecossistemas terrestres. O termo foi introduzido em 1875 pelo geólogo austríaco Eduard Suess, e o emprego aí do termo de biosfera, né, se generalizou a partir dos anos 1920. Caso a panspermia, que é uma teoria que nós vamos ver também,
esteja certa, né, a Terra faria parte de um nível de organização superior que abrangeria os planetas nos quais existe vida. Ou seja, a biosfera não seria o maior nível, né? Nós teríamos um nível hierárquico mais abrangente. E aqui mostrando justamente os níveis de organização da vida. Nós temos os átomos, as moléculas, organelas, células, tecidos, órgãos, sistemas, organismo, população, comunidade, ecossistema e a biosfera.